Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Que assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, somos gratos a Ti. Gratidão, papai. Muito gratos. Pedimos que nos abençoe nesta noite. Abençoa cada pedrinha eleita. Abençoa, papai, que a Tua palavra possa ser aberta para nós. Sim, A papai. cada reunião, a cada dia. Sim, papai. Que Tu possa abrir o entendimento dos irmãos, Sim. possa dar a eles entendimento, possa dar a eles a graça para compreender e se alegrar no entendimento, como os de Esmirna, quando eram revelados, se alegravam de compreender as verdades de Ial. Ó Papai amado, abençoa cada irmãozinho, cada irmãzinha, cada criança. Sim, papai. Abençoa aqueles que não puderam vir, cuida deles, proteja eles. Sim, papai. Abençoa cada irmãozinho, papai. Nome de alma. Proteja e guarde. Livra-os de todo acidente, livra-os do mal, livra do homem mau. Livra, papai, de toda armadilha. Que eles possam, papai, estar em liberdade para te servir, sabendo que nós estamos prestes a entrar na terra prometida, É verdade, papai. que tu, papai, nos prometeu. É verdade. Ó, papai, somos muito gratos. Somos Abençoa, papai, de forma abundante e transbordante. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Hoje eu tô com a perna doendo, a perna esquerda. A perna esquerda tá doendo hoje. Aí eu lembro da irmã Laís, né? Ela falando assim, quando o pai tá para revelar algo grandioso, a perna esquerda dela fica tremendo e fica pegando fogo. Judiação, né? Ela ali, o pai foi trazendo cada coisa, né, irmãos? Ela trabalha com macieiras, né? Trabalha com macieiras. E papai ali trouxe o trono. Papai fez um trono em formato de maçã. E quando a gente abre a maçã assim na metade, não assim, mas assim, você põe a maçã em pé, você corta ela assim, ao invés de cortar ela assim. Quando você corta ela assim, ela é uma estrela de 5 pontas. Ou seja, são os 5 filhos de Yalcha, obedientes, e também os 5 filhos de Yalcha desobedientes. Por quê? Porque ali você tem 2 macieiras, irmão, no jardim representadas. A macieira como a árvore da vida e uma macieira como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que em Provérbios capítulo 8, versículo 5, vamos abrir? Provérbios 8, 5. Perdão, Cantares 8, 5. Aí, ó. Viu, irmã? Foi sentar aí atrás. 1101. É. Ó. Cantares 8, 5. Diz assim: quem é essa que sobe do deserto, apoiado em seu amado? Sob, quer dizer, sob é de baixo. Sob a macieira te despertei.
lá onde tua mãe te concebeu e te deu a luz, fazendo um link com a árvore que produz os seus filhos, os seus frutos, como macieira. Aí, essa irmãzinha, ela mexe com a macieira. Ela e o esposo, filhinho lá, né? E eles são o quê? Vendedores de maçãs. Aí, o dia que o irmão Rafael postou lá no grupo o nome do Levi, né? Levi é meu neto, filho da Sara com o Rafael. E ali ele recebeu o nome de Yalcha, Levi Yalcha, com o nome completo, Yalcha com o tetragrama, Yal com H, Chá, Yalcha, e com acento no A, para ficar claro que não é Yalcha, e sim Yalcha, não é Yalcha, é Yalcha, ok? Para ser o destaque para o nome de Yal. E aí, o que acontece? Ela mexe com a macieira. E ali, ela trouxe a maçã em formato de trono. E ela, debaixo da macieira, ela encontrou, os filhos dela com ela encontraram uma chave enterrada, que ela me deu no dia do encontro. Uma chave linda. É uma chave de pedra. E quando eu postou lá, eles gostam de olhar o significado dos nomes. Pegou meu sobrenome. Meu nome é Arthur Eliezer Pinto Maciel. Aí quando eles pegaram Maciel e foram pesquisar no Google, significa aquele que vende maçã ou da macieira. E uma coisa interessante, que o Rafael, ele tem o nome Dias. E aí, o que ele fez? Ele passou o sobrenome para minha filha e a minha filha passou o sobrenome Maciel para ele. Ele introduziu no nome dele Maciel e ela introduziu no nome dela Dias. Aí a gente lembra de quê, irmão André? Você também que é observador. O sobrenome Dias? É. Dias, não sei. Eu vou lembrar o seu ancião de Dias. As coisas assim parecem até... Hã? É tremendo isso, né? Então, o que acontece, irmãos? Aí o Pai usa dessas coisas para nos fazer lembrar de muitas coisas. Por quê? Porque Satanás é imitador. Se a árvore da vida era uma representação ali, uma macieira representando, ele também queria fazer uma árvore macieira, porque ele é imitador de tudo. Verdade. Entendeu? Então, aí a gente vê naqueles filmes da Disney, que na época hoje a gente abomina completamente, mas a gente quando era criança via certas coisas. Então a bruxa deu para a Branca de Neve uma maçã envenenada, representação do quê? Da árvore do bem e do mal. Entregou para a mulher, representação de quê? Representação da... Como é que chama a mulher ali? Branca? Era branca. Era Branca de Neve. E faz um link com aquela palavra que o Pai nos deu sobre neve. Que voltará, vem assim, como a chuva e a neve não voltarão para lá sem ter cumprido a sua missão. Branca de Neve. Deu a maçã envenenada, né? Então você vê, irmãos, que muito despertado. O povo desse mundo inteiro não sabe nada. E Satanás rindo na cara deles. Mostra ali entrega de mão beijada e eles estão rindo desses ignorantes, né?
Gratidão, papai, que nos dá a paz de Alcha, nos dá o entendimento, né, irmãos? Ah, lá, olha lá, os 7 anões. Faz um link com aquela situação zombando, né? Zombando, né? Com os 7 espíritos de Yalcha. Hoje vocês vão entender isso. Hoje vocês vão entender isso. Os 7 anãos é uma zombaria. E aí, irmãos, eu quero que vocês... você vê ali uma representação da igreja que come, né, do alimento da serpente e morre. E morre, né? E ali você vê que tem até a representação, um príncipe vem despertá-la. Um príncipe vem despertar essa que morreu. Ai, irmã Márcia, se você for falar abobrinha, vai ver, viu? Então me interrompe no meio da minha explicação. Pode falar então agora. A fruta, ela é cor de ouro e as folhas são plateadas. A maçã cor de ouro? E as folhas plateadas. Ela é vermelha, irmã. Mas na escritura, na representação, né? Na escritura, ela é como ouro. Mas assim, agora me explica, qual é a intenção de você falar isso? Qual que é? O que você vai me explicar? Porque Filadélfia, ela é ouro. E Sardes, verdes limpos, também como prata. Mas qual a conexão com a maçã, irmã? É porque lá em Crônicas fala que a maçã vem de tapuar. Nós fiz uma pesquisa sobre... Eu leio tapuar. Eu não sei ler em Então, macieira, em Cânticos, né? Nós estamos aqui. A fruta, na realidade, era doce, atrativa e tinha um cheiro agradável. Era de cor dourada e suas folhas eram prateadas. Tá. Isso nós li foi no Google. No Google. Mas referente a esse nome que está lá em Cânticos. Aí você encontrou essa explicação? A fruta era dourada, mas as folhas prateadas. Ok. Então faz a conexão, né? Depois nós vamos buscar isso, né? Assim, para a gente entender. Ela pegou o nome que estava no original da escritura. É isso, irmão? 1 Crônica 2:43. Aí chama hebraico tapuá. Tapuá. Entendi, minha irmã. Este nome foi dado a um dos descendentes de Caleb. Tá? E aí Caleb era de qual tribo, irmã? Ele é da tribo de Aldá. Isso, Yalda, né? Isso mesmo. Muito bom. Essa fruta, este é o verdadeiro nome da fruta. E não maçã, né? Da maçã. Ok. Isso tudo lá é escrito, tá? Os 3 umbigos pode ser Caleb, Efraim e Aldá. Maçã, macieira, tapuá, maçã. Versículo 25, 11, né? Cânticos 2, 5 e 7, 8. Ok, minha irmã. Aí a macieira ela é de Cânticos 2, 3, 8 e 5. Aí tem uma explicação da fruta. Entendo. A fruta era doce, atrativa, tinha um cheiro agradável, era de cor dourada e suas folhas eram prateadas. Entendi. Nós temos que ver que fizeram, né? A gente, será que extinguiu essa planta? Pois é, né? Que a gente nunca viu, né? Nunca vimos. É verdade, minha irmã. É verdade. Então, amados irmãos, vamos voltar aqui. Quando a gente está voltando aqui, né? Eu fiz ali, o pai trouxe só um entendimento do que Satanás ele zomba, né? Satanás zomba dos filhos de Alcha, chamando inclusive ali, vocês vão entender, dos 7 anões, né? Vocês vão ver, vocês vão entender hoje o estudo, mas eu quero mostrar aqui primeiramente para os irmãos, vamos abrir a palavra,
em Gálatas 6, versículos 7 e 8. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Paz e alça, irmão. Aqui, irmão, tem lugar ali, ó. Tem aqui também, ó. Aqui. Não, você vai sentar aqui, ó. Puxa só para ele não bater ali a nuca. Peraí. Puxa a cadeira para frente. Isso. Aí. Então vamos lá. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Diz assim, ó. Não vos iludais. Não vos iludais. Dial não se zomba. Dial não se zomba. Dial não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no espírito, do espírito, colherá a vida eterna. Ok? Então, aqui nós vemos, não vos iludais, Dial não se zomba. Agora nós vamos em 2 Reis 2:23. 2 Reis 2:23. Segundo Reis 2:23. Segundo Reis 2:23. Diz assim: ó, de lá subiu a Betel. Quem? Eliseu. Ok? De lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele. Está usando a mesma palavra que lá Shaul Paulo fala em Gálatas. Dial não se zomba. Dial não se zomba. Aí ele fala aqui, ó. De lá, versículo 23. De lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, dizendo: sobe careca. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou no nome de Ial. Olha só. Os amaldiçoou no nome de Ial. É uma coisa interessante. Um homem de Ial amaldiçoando. Percebe? Aí ele olhou para eles e os amaldiçoou no nome de Ial. Porque a palavra fala lá atrás, quando Ial apareceu, que é o anjo, né? Mas a boca de Ial apareceu para quem? Para Abraão. E falou assim: Abraão, eu vou te dar filhos. E eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoares. Seja tu uma bênção. Entenderam? Então aqui, aquele que é a representação do braço de Ial. O que é um braço? É aquele que executa uma obra. Por isso que fala serviço braçal. Aquele que exerce uma obra é aquele que executa o serviço braçal. Então, quando nós vimos aqui, olha só, 2 Reis 2:23, diz assim, ó: de lá
Eliseu subiu a Betel, e ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele. Olha aqui, uns rapazinhos que saíram da cidade. Que cidade é essa, irmã Adriana? Betel. Não. É uma representação. Agora eu quero saber que cidade é essa. Não. Sai dela, povo meu. Babilônia. Sai dela, povo meu. Sai da cidade. Sai dela, povo meu. Uns rapazinhos que saíram de Babilônia. Ou seja, eles não estavam mais ali em Babilônia. Eles saíram de Babilônia. Percebe? Eles saíram de Babilônia. Eles já não estavam mais. Em Babilônia. Nem estava na católica e nem estava nas denominações. Uns rapazinhos que saíram da cidade. Zombaram dele. Fala, irmão. Último vídeo, Ah. eu cheguei a dar uma entrada lá para ver os comentários. Ah. Aí eu postei esse versículo de Gálatas 6:7 que tinha uma pessoa lá. Ah. Que estava zombando. Que estava zombando, né? Aí eu vi que no final tinha repreendido. Isso mesmo, irmão. Fez muito bem. Então, veja bem. Quando você vê aqui uns rapazinhos que saíram da cidade, tá fazendo um link desses que não estavam habitando mais em Babilônia. Eles já tinham saído. E eles estavam se achando. Ao ponto de pegar e zombar de Eliseu. Zombando de Eliseu. Então, olha só, versículo 23, de novo, 2 Reis 2, 23. De lá subiu a Betel, e ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade, zombaram dele, dizendo, sobe careca, sobe careca, sobe careca, sobe, e Murilo, sobe careca, sobe careca. Aí, Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou no nome de Iau. Então saíram do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 deles. Aí você vai grifar aqui, ó. Despedaçaram 42 deles. Despedaçaram 42 deles. Aí você vai marcar essa passagem e você vai lá em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Versículo 5. Vamos pegar aqui, ó. Versículo 5. Quem é comparável à besta e quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes. Palavras insolentes e blasfêmias. E também poder para agir durante 42 meses. 42 meses. Deu para eles, para a besta, uma boca para proferir palavras insolentes. E para agir durante 42 meses, fazendo um link com os 42 rapazinhos. Vocês vão entender por quê. Quando nós pegamos a palavra, quando fala de com Iau não se zomba, a gente vai pegar no dicionário o significado.
O dicionário fala assim, ó, é um transitivo indireto e intransitivo. Fazer cachoada ou por brincadeira ou para provocar. A criançada zombava, ainda deu um exemplo, a criançada zombava do palhaço. Transitivo direto, dizer algo em tom de zombaria, de gracejo. Prestou atenção? Isso significa a palavra zombar. De ial não se zomba. Que significa fazer cachoada por brincadeira ou para provocar. Zombar do palhaço, né? Aqui deram um exemplo, a criançada zombava do palhaço. Transitivo direto, dizer algo em tom de zombaria, de gracejo. Com ial não se zomba. Aquilo que você plantar, isso vai colher. Percebe? Sim. Ali, Shaul Paulo está fazendo uma conexão dos textos. Fazendo um link com aquele que viria no final dos tempos, representação de Eliseu. Que seria como Eliseu zombado. Mas é aquele que é braço de Ial. Veio na terra amando de Ial. Ele não veio à terra por vontade própria. Ele veio à terra porque Ial o enviou. Por isso que nós vemos, eis que envio um anjo diante de vós. O que fala? Respeite a sua presença. Onde está isso, irmão Shaul? Hã? Êxodo 23, vamos lá. Êxodo 23. 134. Segundo Reis 2:23. É. Êxodo 23. Êxodo 23. Isso mesmo. Êxodo 23, versículo 20. Êxodo 23, 20. Êxodo 23, 20. Diz assim, ó. Eis que vou enviar um anjo. Êxodo 23, 20. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho. Que caminho é esse aqui, irmã Rejane? Caminho de volta para casa? O que Papai Alcha falou sobre um caminho? Caminho estreito? Papai Alcha falou de um caminho estreito. Lembra disso? Que você tem que andar nele. É nesse caminho que ele quer que você ande. Um caminho estreito. Né? Então aqui ele fala: eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde. A gente faz um link para aquele que guarda a igreja no final dos tempos. E como ele está presente, o antimachia não pode se manifestar, porque ele está presente. E faz um link, aquele que te guarda. E quando ele fala aquele que te guarda, porque ele tinha essa função lá atrás. Porque ele era o que, irmã Ângela? Exatamente, ele era o guarda de Israel. Ele não dorme nem cochila. Ok? Vamos lá. Versículo 20. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença, fazendo o link ali como Eliseu. Os rapazinhos que saíram da cidade não respeitaram ele, caçoaram dele. E com Ial não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher.
Continuando. Respeita a sua presença e observa. Agora faz um link, irmã. Você pegou exato o link que está falando com o anjo de Sardes. Observa-o! E observa. Aqui ele fala, observa. Olha só, vamos de novo. Respeita a sua presença e observa a sua voz. A trombeta. Por quê? Porque ao mensageiro de Sardes, e ali, Yalcha Micael, ele está falando, olha, mensageiro de Sardes, se você olha, vigia, observa-o e converte. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes está ensinando uma mensagem diferente. E ele está falando assim, observa o anjo que eu enviei. Observa, conforme o link aqui, ó. Observa a sua voz. Por quê? É a voz de Yau. E respeita a sua presença. É o que os rapazinhos não estão fazendo. A voz de Yau que tem autoridade para abençoar e amaldiçoar. Amaldiçoar. Nós vamos daqui a pouco voltar lá em Abraão para você entender quem é que estava falando com Abraão. É aquele que tem poder de abençoar ou de amaldiçoar, porque ele faz uma promessa a Abraão. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Vocês estão entendendo? Demais. Aquele, inclusive, que é também a representação de Abraão, porque ele tinha os seus filhos lá em cima. Só que papai o faz pai de multidões. Ele tinha os seus filhos, que significa Abrão, pai de alguns. E quando ele muda o nome para Abraão, se significa pai de multidões. Agora já não fica só limitado aos seus próprios filhos, mas todos os demais. Por isso que é chamado Pai do Céu. Tremendo. Entendeu? Porque ele se torna pai de multidões. Pai do céu. É forte, né? Voltando lá, Êxodo 23, versículo 20. Só pelo fato de o mensageiro do irmão abrir a boca e a gente observar, estamos sendo abençoados. E pelo fato de Sardes e aquele não der ouvido, está sendo amaldiçoado sem você precisar abrir a boca. Exatamente, meu irmão. Exatamente. Exatamente isso. Olha só, vamos de novo? Êxodo 23, 20. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença. Respeita. É o que aqueles rapazinhos não fizeram com Eliseu. Não respeitar a presença do profeta. Aí ele fala, respeita a sua presença e observa a sua voz, fazendo o link com o final dos tempos, aquela exortação ao mensageiro de Sardes, observa-o e converte. Aí ele continua, observa a sua voz e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, não perdoará. Pois nele está o meu nome. Pois nele está o meu nome. É aquele que recebeu o nome de Yalcha. E ao forte e valente, ele fala, é aquele que eu dei o meu nome. Ele quis dizer. Aquele que eu dei o meu nome. Entenderam?
versículo 22. Mas se escutares fielmente, olha o link, fielmente, mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, fizer o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Assim diz Yahweh. Quando aquele que é enviado, nós já vimos isso na sarça ardente. A palavra fala, o anjo de Yahweh apareceu à marcha na sarça ardente. E ele, quando falava, não era ele, era Yahweh, porque ele disse, eu sou Yahweh, o Yahweh de teus pais, o Yahweh de Abraão, o Yahweh de Isaac, o Yahweh de Israel. Entenderam? Então, quando aquele anjo está falando como observa a sua voz, Yahweh falando por ele, através dele, quando aquele que desrespeita Yahweh não tem perdão. Por isso que fala aquele que peca contra o Espírito de Yahweh não tem perdão. Vocês vão entender isso hoje. Os 7 Espíritos de Yahweh. Tremendo. Vocês vão entender. Quando se peca contra o Espírito, não tem perdão. Fazendo um link com essa passagem, ele não vai perdoar vocês. Vocês estão entendendo? Tá claro, irmãos? Sim. Vocês estão ouvindo aí atrás? Bem? Sim. Irmão Arthur, Oi. posso fazer um comentário sobre essa questão do quem tem ouvidos ouça? Eu sempre Pode. fiquei nessa dúvida, né? Porque sempre essa frase ao final de cada carta. Aí eu fui pesquisar sobre os ouvidos, né? Por que são os ouvidos, né? Ou quem escuta ouve, mas por que quem tem ouvidos ouça? O ouvido, aí até o Natanael acho que já falou isso em algum estudo aí. Eu lembro dele ter falado. O ouvido direito, eu também se seu direito é esquerdo, né? Direito, ele é apto para ouvir palavras. E o esquerdo é para ouvir sons de música, né? Sons. De música. Aí também sons, aí eu lembrei de trombeta. Entendi, meu irmão. Porque música nós não louvamos aqui nessa terra. Aí eu falei, a então, palavra e a trombeta. Aquele que é fiel, aquele que é selado, aquele que é ele vai ouvir. Ele vai ouvir a palavra e o som da trombeta de Yahweh. É verdade, minha irmã. É verdade. E você viu ali que no final de cada mensagem à igreja, fala, aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Que faz um link, irmãos, com aquele que a palavra fala, que pecar contra o Espírito não tem perdão, fazendo um link aqui com o anjo. Ele não perdoará a vossa transgressão. Como Eliseu ali, que é uma representação, ele não perdoou a transgressão dos rapazinhos que tinham saído da cidade. Sai dela, povo meu, não é? Não é assim que é a convocação? Sai dela, povo meu. Mas é para sair dela, para seguir o mensageiro, não para ficar sem liderança. Porque aqueles rapazinhos é a representação daqueles que não têm líder. Eles estavam no caminho, né, irmão? Oi, irmão? Eles estavam no caminho. Eles estavam ali no caminho, exatamente, irmã. Só que eles estavam ali, você percebe, não para alcançar o mensageiro, mas para zombar dele. Mas zombar dele. E com Yahweh não se zomba. Isso vocês têm que entender. Irmão, e essas pessoas que vai contra o partir do pão, está indo contra a palavra e contra o Espírito de Yahweh, né? Exato.
o cálice é o espírito, né? É a representação. Então, é como se estivesse zombando, Exatamente, minha irmã. Exatamente. E esses aí são totalmente desconsiderados, né? São desconsiderados. Por isso que a palavra fala, aqueles que me desprezam, ou seja, despreza o Espírito, serão desconsiderados. Desconsiderados, ok? Forte demais. Vamos lá. Você viu aqui, vamos só relembrar, Êxodo 23, 20. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeite a sua presença e observa a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Está mostrando claramente aquele que se fez nossos inimigos. Entendeu? E Alto está falando assim, eu vou ser inimigo deles. Vou defender vocês. Mas se vocês ouvirem fielmente o que ele diz. Por quê? Porque nele está o meu nome. Fazendo o link àquele que recebeu o manto. Aquele que recebeu o Espírito. Aquele que recebeu o nome. Entenderam? Arthur, e o link direto com essa passagem. Arthur não, irmão Arthur. Arthur. Tá bom. Aqui, ó, em Apocalipse 1, fala assim, ó, revelação de Yahshua Mashiach, que ele concedeu para que mostrasse seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Eu enviei o anjo. O anjo. Aí no final do versículo 3 fala assim, ó, feliz o leitor e os ouvintes, ó, ligando a ouvir a voz dessa profecia. Se observarem o que nela está escrito, observar. Próximo, entendeu? Fala que o mesmo anjo que está aqui é aquele anjo que se guiou. Exatamente, porque o sexto é o sétimo. Se o observar. Porque aqui ele está falando aqui, quando ele está falando, irmãos, que eu estou enviando, ele está falando na condição de sétimo. Enviando aquele que é sexto e sétimo. Só que ele vai sem o manto. Sem o manto ele é sexto. Com o manto ele é o sétimo. Ok? Vocês estão entendendo? Sim. Agora vamos lá na bênção de Abraão. 12:3. Gênesis 12. 49. Gênesis 12:3. Vamos lá. Você lembra que esse anjo apareceu para a Masha mais na frente? Ele apresentou para a Masha. Que faz um link com o quê? Ele brincava na terra com os filhos dos homens. Ele se manifestava para eles, entenderam? Que fala da sabedoria de Yahweh. Vamos lá. Gênesis 12:1. Diz assim: Yahweh disse a Abrão: sai da tua terra. Viu aqui? Sai da tua terra. Lá em Apocalipse ele fala o quê, irmã? Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia, povo meu. Ele está falando sempre o quê? Sai dela. Sai de onde aqui? Aqui é uma representação de sair de Babilônia. Por quê? Porque ele estava aqui, ó, Abraão, ele habitava na terra ali da sua parentela, dos caldeus. E aí você lembra o que é caldeus? Babilônia. Entendeu? Você vê aqui que ele está falando a mesma palavra que ele está falando em Apocalipse, porque os caldeus são os babilônios. É tremendo. Entendeu? Viu? Que mostrando que é o mesmo anjo que está falando aqui, é aquele que falou lá em Apocalipse. Aí ele fala: Yahweh disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome. Engrandecerei o teu nome. Ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
por ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, quando ele está falando que ele vai amaldiçoar, é o anjo. Porque aqui está dando a dica, sai da terra aí, ó, idólatra que você vive, e vai andar pelo deserto. Vai ter uma fé em mim. Vocês vão confiar uma fé cega, porque você não sabe para onde que eu vou fazer vocês andar. Mas vocês vão confiar em mim. Entendeu? É o confiar em Yahweh. Quando está falando aqui que ele vai amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, faz o link que nós vimos já desde o início. Aqui, com Yahweh não se zomba. De Yahweh não se zomba. De Yahweh não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Por que ele está falando que ele vai colher? Porque faz um link com aqueles rapazinhos que estavam zombando de Eliseu, ou seja, esses que saíram de Babilônia, que zomba do mensageiro de Filadélfia, esses rapazinhos são levados para a tribulação. Agora eles vão colher o que eles plantaram. Por quê? Porque o antimachia recebe uma palavra, uma boca para proferir zombarias e vai persegui-los, zombar deles e vai falar: agora sobe, eu quero ver vocês subirem. Ali é o link com Shaul Paulo, falar aquilo que você plantou, você vai colher. Por isso que é os 42 rapazinhos e os 42 meses que foi dado autoridade para o antimachia agir. E esses aqui, porque eles não tiveram respeito com o anjo, aí Yahweh vira as costas para ele. Você viu aqui que Eliseu já tinha passado por eles, mas eles ficaram zombando deles. E ele virou e amaldiçoou eles. Amaldiçoou, fazendo um link com a bênção de Abraão. Aqueles que abençoar Abraão vai ser abençoados, e aqueles que amaldiçoar Abraão serão amaldiçoados. Ou seja, aquele que vai se tornar pai de multidões, quando ele é amaldiçoado, Yahweh amaldiçoou aquele que o amaldiçoou, aquele que foi escolhido. Vocês estão entendendo? Sim. Então, quando... Por isso que a vingança é de Yahweh. A vingança é de Yahweh. A vingança é de Yahweh. E Eliseu, irmãos, é aquele que recebeu o manto de Elias. Entendeu? Eliseu é aquele que recebeu o manto de Elias, o ministério de Elias. Da mesma forma que Elias falou, Eliseu fala. Por quê? Porque é a boca de Yahweh. Entendeu? Então, quando nós estamos vendo aqui, nós vamos ver que apesar de Eliseu ter recebido o manto, ele morre lá em cima. Representação de Eliseu que morreu aqui embaixo. Nós morremos lá em cima, lembra que eu já trouxe a mensagem? Ele mesmo tendo recebido o manto, ele morreu. A representação de Eliseu aqui embaixo, recebeu o manto, mesmo assim morreu. E o que aconteceu? Ali fala que os inimigos estavam invadindo a terra de Israel. Invadia a terra para saquear. Aí, aqueles que estavam enterrando morto, para fugir, eles jogaram o morto na cova onde estavam os ossos de Eliseu. Quando tocou os ossos de Eliseu, o morto reviveu, fazendo um link
que mesmo aquele que morreu lá em cima, representação de Eliseu aqui, que é Micael, perdeu o contato com aquele mundo, ele ainda tem autoridade para dar a vida. Por quê? Porque ele é o fruto da árvore da vida. É tanta revelação, irmãos. É tanta revelação. E você vê as conexões. Por que está falando lá ao mensageiro de Sardes? Observa-o. Porque faz um link com Êxodo 23, falando ao anjo que foi enviado. E falando assim, se vocês observam, vá a sua voz, quer dizer, o seu ensino. Muito lindo. E lá está falando, observe e converte, falando com o mensageiro de Sardes. Observe e converte, só que ele não quer converter. Por isso, eles zombam de nós. E eu falo assim com vocês, como eu falei lá no áudio. Vocês não podem aceitar zombaria, porque de Ial não se zomba. Aleluia. Gratidão. Seja. Gratidão. Vocês entenderam? Sim. De Ial não se zomba. Vocês não podem aceitar. Você acha que Eliseu pegou e foi andando, ele zombando e fala, vai na paz de Ial. Vai na paz. Não. Virou e amaldiçoou eles. Falando assim, ó, de Ial não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso vai colher. Mostrando agora os 42 meses que este vai perseguir quem? Aquele resto dos descendentes da mulher. Sardes vestes sujas, que saíram da cidade de Babilônia. Entenderam? Que saíram de Babilônia. Não quer dizer que saiu de Babilônia, pode ficar sem governança. Por quê? Porque Ial criou os principados e as potestades para haver ordem. Para haver o que? Submissão. O problema foi que eles se exaltaram. Não tem esse negócio de falar, não, cada um por si. Não, não funciona assim. Existe um general. Papai Alcha mesmo mostra que ele estava sujeito às autoridades humanas. Se ele estava sujeito a isso, irmãos, aí você vê que o Espírito levou ele para o deserto e deixou ele solitário. Quem é aquele que é o Espírito que levou ele para o deserto, irmão André? Micael. Por quê? Porque ele estava com seu exército fazendo escolta. Tudo que o papai falava, faça assim, pode distribuir o pão. Eles iam lá e multiplicavam. Eles estavam ali na condição de corpos celestiais com o poder para fazer as coisas sobrenaturais. Se cumprir. Mas papai veio em carne, como homem, não tinha nenhum poder, mas ele tinha autoridade. É tremendo. Ele não tinha memória, mas tinha. Ele não tinha memória, mas a palavra falava com ele. Ele A palavra ordenava e a gente executava. A gente executava, irmão. Ele falava e a gente nem precisava ordenar. Ele só falar e nós obedecíamos, né? Ele só falar e nós estávamos ali para servi-lo, né? Então, irmãos, quando nós vimos aqui a bênção, né? A bênção, as conexões da palavra. Por quê? Porque eu tenho que vir agora juntando as conexões para os irmãos verem
que a Bíblia está toda linkada. Então, as palavras são chaves, nós já vimos no último estudo. O resto, observa, aí o pai mostra aqui, ó, o anjo. Por que que está falando lá, observa-o? Por causa do anjo que foi enviado. E foi enviado na antiga aliança, como também na nova aliança. Por quê? Porque ele está fazendo um trabalho árduo de tempos antigos. E é por isso que a palavra se cumpre. Aquele que começou bem a boa obra, ele vai concluí-la, referindo a esse anjo. Entendeu? Referindo a esse anjo. Por isso que ele recebe muita autoridade. Por quê? Porque ele foi provado por diversas vezes e se mostrou fiel. Entendeu? E se mostrou fiel. Então, vamos lá. Vamos abrir agora, irmãos, nós já estamos com 56 minutos. Nós vamos abrir agora em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4:1 diz assim, ó: depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui. Fazendo o link, ó, eu estou enviando um anjo, ele vai conduzir vocês no caminho e ele vai introduzir vocês ao lugar que eu tenho preparado para vocês. Tá vendo? A porta está aberta. E ele fala, ó, o anjo falar-me como trombeta diz: sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Espírito em letra maiúscula. Eis que havia um trono no céu. E no trono, alguém sentado. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe. Por que você acha que faz todo esse segredo? Porque se fosse Ial, já falava assim, vi Ial. Não. Aqui fala de uma forma bem figurada, exatamente para não falar que era o próprio Ial. Porque Ial habita na luz inacessível. Aí ele continua. Versículo 2. Fui imediatamente movido pelo Espírito, eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe cornalina, e o arco da aliança envolvia o trono, com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono estavam dispostos 24 tronos. Ao redor, você lembra de algo redondo, tá, irmãos? Ao redor, algo redondo, tá? Por quê? Porque Ial, quando fala que ele fez a cúpula, ela é arredondada, tá? Então, os tronos estão orientados em círculo. Continuando. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e nele assentavam 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Agora, presta atenção, versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. O trono está mostrando que é um querubim, porque o querubim é representação de relâmpago, de vozes, trovões. Eu estava para escrever quando ribombou o quê? O trovão lá, o relâmpago. Mas falou a voz, não escreva. Vamos lá. Aí ele fala do trono, versículo 5. Do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono, olha aqui, escreve aí. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Você grifa aí. Do trono, diante do trono, perdão, e diante do trono
ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Ial. Grifa aí, diante do trono. A palavra-chave, diante do trono, diante do trono, diante do trono. 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Ial. Calma. Agora, o que é a palavra-chave que eu falei, irmã Regiane? Diante do trono. Ok? Diante do trono. Agora nós vamos em Apocalipse. Diante do trono. Agora, nós vamos pegar Apocalipse 8:1. Apocalipse 8:1. Apocalipse 8:1. Diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Ok? Meia hora. Aí ele fala, versículo 2: vi então os 7 anjos que estão diante de Ial. Essas são as 7 tochas de fogo. São os 7 anjos que estão diante de Ial. Esses são os 7 espíritos de Ial. Os 7 anjos. Aí é a representação disso aqui, irmãos. Olha aqui, presta atenção. É o candelabro. É o candelabro. A haste principal do candelabro é Ialcha. E aqui brota como se fosse uma árvore. Os ramos, brota os ramos que saíram de Ialcha, que são os filhos. Essa haste principal que brota os ramos é chamada de espírito de Ial. E os outros são chamados espíritos. Quando é referido aos 7, são 7 espíritos de Ial. Ali são 7 anjos que estão diante de Ial, ou seja, diante do trono. Muito lindo. Nossa. Aí, irmãos, olha só. Esses que saíram como ramo, nós já sabemos quem são. Exato. Né? Sabemos quem são. Quais são esses primeiros? Arial, Acha, Ezequiel, Daniel, São Paulo e Micael. O quinto é Shaul Paulo. Faz um link com o quê? Faz um link com os filhos de Adão que foram adotados na quinta era. Filhos de Adão que foram adotados na quinta era. Representação filhos de Adão, quem? O representante dos filhos de Adão. Shaul Paulo. Shaul Paulo. Aqui. Enxertado na oliveira verdadeira. Enxertado na videira ou oliveira verdadeira. Enxertado. Como aqui agora você vê que o menorá, o candelabro, é como se fosse uma árvore. E aqui a sua raiz, e aqui o seu caule, e aqui seus ramos. Por isso que Isaías 11 faz uma representação de uma árvore. Está entendendo? De uma árvore. Então, quando você vê o 6º anjo, ele é referido como o temor a Ial. Ele teme a Ial. Ele teme a Ial. Ele teme a Ial. E aí faz um link.
O temor de Yahweh é o princípio da sabedoria. Porque ele é representado também como sendo sábio. A sabedoria. Muito forte. Ali, irmãos, quando você está vendo isso, agora, isso nunca foi revelado. Nunca. O segredo da palavra aqui, ó. Vi então os 7 anjos que estão diante de Yahweh. É o link da visão de Yahweh. Eu vi 7 tochas de fogo que estão diante do trono. Vocês entenderam? Sim. Então, quando está falando que aquele que blasfema, aquele que zomba contra um desses, não tem perdão. Você viu que quando se fazia rebelião contra a Macha, se morria. Quando se fazia rebelião contra Elias, morria. Um dos representantes. A gente fala que o primeiro é Elias, não é? Elias. Então, quando você tem a representação de Micael, ele é a representação de Eliseu. Entender? Sim. Um pouquinho de água. Quer falar, irmão? Não. Então, amados, quando nós estamos vendo hoje a Escritura sendo aberta, nunca se falou, nunca se ensinou, nem próximo disso. Por isso que fala, aquele que peca contra o Espírito. Você vê que são 7 anjos. Por isso que agora você vai entender quanto o antimachia for morto. Quando o antimachia for morto, ele desce para o abismo. E ele vai pegar os filhos de Alcha para ser os 7 espíritos dele. Por causa da imitação daquele que tem ali os 7 espíritos, são os filhos de Alcha. São os espíritos imundos, né? Aqueles são espíritos dos filhos, são os filhos traidores de papai. Por isso que são piores do que o inimigo declarado, porque eles eram falsos traidores do pai. Tá entendendo, irmãos? Aí ele quer imitar os 7 espíritos de Al, que são 7 anjos. Ele vai no abismo e pega aqueles primeiros filhos, que traidores, para ser os 7 espíritos do antimachia. Vocês estão entendendo? E ali, irmãos, quando nós vemos o candelabro da forma com que ele é, você vai ver que é a representação da árvore da vida, com seus ramos. A árvore da vida, papai e Alcha, com seus ramos. Até que no final dos tempos, aquele que era ramo e produzia um fruto, ele se torna a árvore. Ele se torna a árvore da vida. Por isso que fala, o último Adão, o link com a última haste, se tornou espírito que dá a vida. Se tornou a árvore da vida, irmãos, porque herdou do seu pai. Aí nós vamos em Provérbios 1. Página 1022. Diz assim, ó. Provérbios 1.
Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer sabedoria e disciplina, para penetrar as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, para ensinar sagacidade aos ingênuos. Aí eu falo assim com os irmãos, o irmão Shaul é tão bonzinho, é ingênuo. Vamos lá. Para ensinar sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão ao jovem. Que o sábio escute, viu? E aumente a sua experiência. E o prudente adquira a arte de dirigir. Dirigir o quê? Ser ancião. Administrar. Para penetrar provérbios e sentenças escondidas. Os ditos dos sábios e os seus enigmas. Agora ele fala, o temor de Yahweh é o temor, que é a última haste, é o princípio do conhecimento, em outra tradução, da sabedoria. Os estultos desprezam sabedoria e disciplina. Os estultos desprezam sabedoria e disciplina. Vocês estão entendendo? Quando está falando o livro de Provérbios, é um livro de sabedoria, tá? É um livro de sabedoria. Oi. Página 1022, 1000 anos depois, a gente começa a entender. Irmã. 2022. A página é 2022? Não, a página é 1022. 1000 anos depois. Aí, irmã, olha só, nós vamos aqui abrir. Olha só, nós vamos abrir também Provérbios, que fala aqui. Provérbios, agora 1:23. Nós vamos um pouquinho mais para frente. 1:23. Provérbios 1:23. Olha aqui. Provérbios 1. Vamos começar do 22. Que isso? Vamos, Provérbios 1:20. Provérbios 1:20. Diz assim: a sabedoria, com letra maiúscula, ela apregoa fora. Nas praças levanta a voz. Nos lugares ruidosos, ela chama. Nos vãos das portas da cidade, ela pronuncia seu discurso. Até quando, ingênuos, amareis a ingenuidade? E vós, zombadores, de novo, e vós, zombadores, de novo, e vós, zombadores, vos empenhais na zombaria? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Convertei-vos à minha exortação, fazendo um link ao mensageiro. Observa-o e converte, chamando o mensageiro de Sardes e aqueles que seguem ele de ingênuos, chamando eles de zombadores. Ele fala, insensatos, versículo 23, convertei-vos à minha exortação, eis que vos derramarei o meu espírito e vos comunicarei minha palavra. Porque vos chameis e recusastes? Porque vos chamei e recusastes? Estendi a mão e não fizeste caso? Recusaste os meus conselhos e não aceitastes minha exortação? Por isso, rirei da vossa desgraça. Por isso, rirei da vossa desgraça. Divertir-me-ei quando vos chegar o espanto, quando vos sobrevier o espanto como cataclisma,
que é o cataclisma, que a gente já fez o estudo lá atrás? A vinda do antimachia como uma inundação. Cataclisma significa inundação. Quando vossa desgraça chegar como um turbilhão, quando caírem sobre vós a angústia e a aflição, aí me chamarão e eu não responderei. Procurar-me-ão e não me encontrarão. Por isso que fala, buscai aí ao enquanto se está perto. Exato. Invocai-o enquanto se pode achá-lo. Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor de Yahvé. Viu? Que é a 7 haste. Micaial. Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor de Yahvé, que é a 6ª haste. Micaial. Não escolheram o temor de Yahvé. Não aceitaram o meu conselho e recusaram minha exortação. Comerão, pois, o fruto dos seus erros, fazendo link com a palavra que nós lemos. Aquele que com Yahvé não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso colherão. Isso colherão. Por isso que está falando no versículo 31. Comerão, pois, o fruto dos seus erros. Ou seja, vão colher o que eles plantaram. E ficarão fartos dos seus conselhos. Porque a rebelião dos ingênuos os levará a morte, fazendo o link dos 42 rapazinhos sendo levados para a tribulação de 42 meses e sendo perseguidos pelo dragão, que é a morte. Por isso que aqui está falando, porque a rebelião dos ingênuos. Por que rebelião? Porque eles não querem ouvir a liderança que Yahvé determinou. Porque a rebelião dos ingênuos levará à morte, ou seja, vai levar ao dragão. E a despreocupação de insensatos acabará com eles. Mas quem me escuta permanece em segurança, fazendo um link com aquele anjo que é enviado, que nós lemos em Êxodo 23. Mas quem me escuta permanece em segurança, estará tranquilo, sem temer a desgraça. Gratidão, papai, né? Gratidão. Aí ele pega e fala aqui no capítulo 2: se aceitares, meu filho, minhas palavras, ó, se aceitares, meu filho, aquele que se torna pai de multidões, se aceitares, meu filho, minhas palavras e conservares os meus preceitos, dando ouvido à sabedoria, inclinando o teu coração ao entendimento, se invocares a inteligência e chamares o entendimento, tá vendo? Fazendo link com o candelabro, os 7 espíritos. Aí ele fala, se o procurares como o dinheiro que eles tanto buscam, e o buscares como um tesouro, fazendo link aos de Laodiceia, aconselho que compre de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Aí ele fala, se o procurares como dinheiro e buscares como tesouro, então entenderás o temor de Yahvé. Então entenderás o temor de Yahvé.
que é o sexta candelabro, o sexta haste, a sexta haste do candelabro, que é o temor de Yahweh, aquilo que eu falei com vocês, tudo que nós fazemos temendo o antes de dar o passo, temendo a Yahweh, querendo fazer tudo conforme ele espera de nós. E essa é a característica de Micael, aquele que teme a Yahweh. Entenderam, irmãos? O sexto, por isso fala, porque aí ele fala, então entenderás a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. Olha só, versículo 5, diz assim, ó, então entenderás o temor de Yahweh e encontrarás o conhecimento de Yahweh. Pois é Yahweh quem dá a sabedoria. Versículo 6, pois é Yahweh quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele guarda para os retos a sensatez. É escudo para os que andam na integridade. É por isso que entra aqueles que são irrepreensíveis, que andam na integridade. Ele vigia as sendas. Sendas é caminho, tá? O caminho do direito e guarda o caminho dos seus fiéis. E guarda o caminho dos seus fiéis. Fazendo o link que eu perguntei para a irmã Rejane, de Êxodo 23. Andai no caminho, porque o anjo vai conduzir vocês no caminho, fazendo o link com este anjo. Ele diz, então, olha só, versículo 9. Então entenderás a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. Felicidade. Porque virá sabedoria ao teu coração e terás gosto, terás prazer, gosto no conhecimento. A reflexão te guardará. O que é a reflexão? O ruminar. É o meditar, que eu falo sempre, meditar, vamos meditar. A reflexão te guardará e o entendimento te protegerá para livrar-te do mau caminho, do homem que diz disparates, fazendo um link com aquela palavra que fala, foi dado uma boca para proferir palavras insolentes, de Apocalipse 13. Ele vai te guardar do homem que diz disparates, dos que abandonam o trilho certo para seguir caminhos tenebrosos, dos que se alegam fazendo mal e se comprazem com os disparates. Seus caminhos são tortuosos e os seus caminhos, aqui eles usam o termo senda, só para não repetir de novo, caminhos e caminhos, mas seus caminhos extraviadas, para livrar-te da mulher estrangeira. Que mulher estrangeira? Sai dela, povo meu, sai de Babilônia, sai da mulher que embriagou as nações, a mulher estrangeira, que ela não é israelita, é italiana. Para livrar-te da mulher estrangeira, da entranha, que enleia com as suas palavras. Abandonou o companheiro da sua juventude. Viu? Abandonou o companheiro da sua juventude, fazendo o link com Adão e Eva, aquela mulher que representa a igreja, que abandonou Adão para seguir após outro. Tremendo demais.
Esqueceu-se da aliança do seu Ial. É o link de casamento. Aliança. A sua casa, a casa da mulher, se inclina para a morte. Fazendo um link com a árvore, que ela se inclina para pegar o fruto. E os seus trilhos para as sombras, ou seja, fez na escuridão da noite. Nossa, que isso? Fez na escuridão da noite. Fez o quê? Fez a traição. Os que ali entram não retornam, não alcançam o caminho da vida. Nossa. Aí ele fala, para que sigas o caminho dos bons e guarde os caminhos dos justos, porque os retos habitarão a terra. Apocalipse 19. E os íntegros nela permanecerão. Os ímpios, porém, serão expulsos da terra. Vão ser lançados aonde? No chão. Hã? Não. Não. É nossa terceira vez, hein, irmã? Na Geena, no lago de fogo. No lago de fogo, irmã. Lembra aqui, ó. Olha só, os ímpios, porém, serão expulsos da terra. Os traidores serão delas varridos. Os traidores, fazendo o link daqueles que eram filhos de Alcha, sobem para a terra para fazer companhia para o antimachia. Os traidores vão ser varridos e lançados também no lago de fogo. Ali há sofrimento eterno. Ok, irmãos? Sim. Muito forte. Fizemos uma boa caminhada hoje. Já são 1h28 de mensagem. E a gente entendendo hoje que os 7 espíritos de Ial são 7 anjos que estão diante de Ial, sendo que a haste principal é Ialcha, no qual saiu os seus ramos, os seus filhos. Que ramo é a representação dos seus filhos, fazendo um link com Isaías 11, que fala sobre ali uma árvore, seu ramo, suas raízes, fazendo link com os filhos ali de Ialcha, né? Que ali você vê claramente que é esses que são referidos como espíritos. Quando você vai ver eles, são referidos como espírito em Isaías 11, com espírito em letra minúscula. Mas a haste principal que nutre, que dá a seiva para os ramos, esse é referido como espírito em letra maiúscula. Então, era papai e Alcha. Por isso que ele fala, me dá porção dobrada do teu espírito, me dá a primogenitura, me dá a herança. E papai entrega para ele a condição de se tornar a haste principal, ou seja, o espírito de Ial. Ok, irmãos? E pai dos demais. Por isso que ele é pai, se torna pai. Por quê? Porque ele herda a condição de papai Ialcha. E é por isso a mensagem desde o início de papai Ialcha. Papai Ialcha, ele refere a ele era o pai dos 144 mil, por isso 144 mil podia servir no templo, né? Por isso ele podia servir, eles podiam servir no templo, né? E aí papai, ele pega e amplia a condição nos derramar do seu sangue. E ele, com isso, antes ele era só pai dos 144 mil, mas com o derramar do sangue, ele compra os filhos de Adão. Por isso Ial, quando vê Ialcha,
veio, que ganhou o nome de Papai Ial Supremo, ganhou o nome de Ial Forte e Valente, ele veio à Terra não se ocupar com anjos, mas com os filhos de Adão, porque através do seu sangue derramado, ele toma para ele os descendentes de Adão como filhos. Aí ele se torna pai de multidões, pai de multidões. Gratidão, irmãos. Essa palavra de sabedoria de Ial. Por isso que, papai, irmãos, presta atenção. Quando eu vi aquela postagem dos irmãos indo contra o irmão Denner, papai que falou, não aceitou. Papai falou ali e ficou bravo. Por quê? Com Ial não se zomba. Você vê ali Eliseu, ele não virou as costas e foi embora. Deixa eles falar, eles não sabem o que dizem. Não, ele virou para eles e amaldiçoou. Por quê? Porque ele está sendo o quê? Ele está sendo zeloso, temente a Ial. Se ele não fizesse nada, aí ele não estava respeitando Ial. Por isso ele tem que agir e os filhos de Alcha têm que agir também, defendendo a honra de seu pai. Pode falar, meu irmão. Também, questão da maldição, em Levítico 24, 10, dá uma olhada. Pode ler, irmão. Mas, ó, o filho de uma israelita, Israelita, cujo pai era egípcio, saiu da sua casa e ao se encontrar no meio dos israelitas no acampamento, contendeu com um homem que era israelita. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome de letra maiúscula. E amaldiçoou. Levaram então a marcha e apedrejaram. E puseram sob custódia para que se decidisse somente pela ordem de Ial. Ial falou a Moisés, a marcha e disse: tira fora do acampamento aquele que pronunciou a maldição. Todos aqueles que ouviram foram sua mão sobre a cabeça dele. E de toda a comunidade o apedrejará. Não, lê direito. Assim, apedrejará. Toda a nação de Israel o apedrejará. Ok. E em seguida falarás aos israelitas o seguinte: todo homem que amaldiçoar o seu Ial levará o peso do seu pecado. E aquele que blasfemar o nome de Ial deverá morrer. Toda a comunidade o apedrejará. Quer seja estrangeiro ou natural, caso blasfeme o nome. Você vê que não teve temor, né? E especificamente, irmão, você vê que é um pouco diferente o contexto. O contexto que nós pegamos aqui de zombar. Por quê? Porque aqueles que saíram da cidade, eles não blasfemam o nome. Eles zelam o nome. Mas eles zombam o mensageiro que foi enviado. Entendeu? É diferente. Interessante, Marco, que a gente pega, igual a gente viu na era de Esmina também, uma história de Saulo Paulo, né? E você vê também que ele amaldiçoa também ali. Alexandre e Emineu, quando a gente pega a situação deles, blasfemarem. Por isso é que na passagem de Timóteo, quando ele fala entregou assim, eu entrego a vocês Satanás, ao blasfemar, a qual se opuser fortemente a minha palavra. Ao mensageiro. Eu estava com a palavra de algo, você vê que eles se opuseram. E o que aconteceu? Ele é um dos 7 espíritos de Ial. Em Hebreus 12 e 22, faz link direto com essa passagem que o irmão leu, estava observando aqui, porque vai falar assim: mas vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Ial vivo, a Ial Shalom celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa da Assembleia dos Primogênitos, cujo nome estão inscritos nos céus, e de Ial, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, mostrando
os 7 espíritos, né? Como é que é, irmão? E dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. O espírito dos justos chegar à perfeição não é só os 7. Ali os 7 são os 7 espíritos de alma, né? É porque eu pensei aqui sobre a Assembleia dos Primogênitos remetendo aos 144 Isso. mil, e quando chega nos Tá. espíritos, falando dos 7. Que alcançou a perfeição. Entendi. Lê de novo para eu ouvir. Aí fala assim, ó, Hebreus 12, 22. Lê para mim. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Ial vivo, a Ial-Shalom celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus, e de Ial, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. É isso mesmo, irmão. É verdade. Ali está fazendo o link com os 7. Por isso são chamados 7 espíritos de alma, que alcançaram a perfeição, é verdade. Tá certinho. Por isso que faz distinção dos 144 mil, que é chamado de Assembleia dos Primogênitos. Está fazendo distinção de todos aqueles que estão lá em cima. Por isso que eles são referidos como 7 espíritos de alma e são referidos como candelabro de alma, né? É isso mesmo, irmãos. E é por isso que a gente lembra agora aquele que anda no meio dos candelabros. No meio, ele anda no meio. Quem que anda no meio do candelabro? Fazendo o link aqui, ó. Quem está no meio do candelabro? Yalcha. É aquele que recebeu o nome de Yalcha. Vamos lá, abrir. Apocalipse, capítulo 1, né? Primeiro aqui a gente vê aqui ele aqui, ó. Pode falar, irmão. Ele está no versículo 12. Apocalipse 1:12. Apocalipse 1:12. Diz assim: voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros. Aqui está um link, irmãos, que ele estava falando, e só que o tradutor ele errou. Não são 7 candelabros, são 7 hastes do candelabro. E o do meio que falava comigo. A haste do meio, no meio do candelabro, que falava comigo. E Yalcha, viu a tradução que eles não conseguiam nunca entender? Eu vi 7 hastes do candelabro e a haste do meio que falava comigo, que é a haste Yalcha, viu? Que é a haste Yalcha. Mas o tradutor não entendeu. Entendeu, irmãos? Gratidão? Gratidão. Oi. Sobre aquela parte lá que Papai Yalcha estava aqui na terra, ele não veio com... Ele despojou de toda a sua glória e veio só teve ali autoridade, né? Aquela parte da autoridade. Tem um texto aqui, em São Lucas, capítulo 7, né? Em Lucas aqui, capítulo 7, que diz sobre a cura do servo de um centurião. Falando aqui da autoridade que aquele centurião reconheceu nele. Ele tinha essa autoridade, né? Como ele sendo uma Exatamente. autoridade. Ele fala assim, eu sou também homem de comando, né? E eu falo com o meu servo, faz, ele faz, né? Vai, ele vai, vem, ele vem. Então ele reconheceu o papai ali com essa voz de comando, né? Com essa voz de comando, né, irmãos? Agora, viu aqui questão, aquele que no meio do candelabro, andava no meio do candelabro, exatamente a haste principal, só que nunca foi pegado certinho as traduções, porque eles não entendiam o que eles estavam fazendo. Oi. O meio fala, e virei-me para ver a voz que falava, que falava comigo, e virando, e 7 castiçais de ouro. Castiçal é a mesma coisa que candelabro. Não, castiçal é o candelabro. No caso eu vi 7 hastes de um candelabro. E o que falava comigo é o que está no meio do candelabro. Viu a tradução, como é que muda todo o sentido? O que falava comigo é o que está no meio do candelabro. Muito forte. É forte, né, irmão? É maravilhoso, né?
nós vamos, já estamos com 1h41, nós vamos encerrar, irmãos, a mensagem de hoje. Como eu falei com os irmãos, essa palavra nunca foi revelada antes, nunca foi interpretada da maneira correta. O papai, todas as reuniões, tem alimento novo. Faz um link com um prato novo de Eliseu. Ele lançou sobre as águas que estavam o quê? Contaminadas. O sal num prato novo. E as águas se tornaram puras. Né, irmãos? É o que nós vamos deixar essa mensagem para esta terra. Nós vamos ser reconhecidos, porque quando nós chegar lá, irmão, primeiro, denominação, quem for que fizer oração no nome de Deus, Jesus, Senhor, vai ficar a ver navios, vai receber nada, entendeu? Aí que eles vão entender o que é que está acontecendo, porque o que prende eles nas denominações, não é isso? O que prende eles nas denominações é o quê? É um faraó bonzinho. Mantém eles no Egito. É um faraó bonzinho. Agora, quando nós tomarmos as rédeas desse mundo e falar assim, agora pode, vai ser igual os profetas de Baal. Os profetas de Baal vai ficar lá se cortando, se machucando, o dia inteiro pedindo no nome de Jesus, no nome de Zeus, mas não vai ter resposta mais. Mas aquele que invocar no nome de Yau e de Yalcha, aí vai ter fogo descendo do céu. Aí eles vão falar assim, é esse, aquele que é de Israel, o verdadeiro. Grato a Yalcha, grato a Yau, grato a Yalcha, grato a Yau, grato a Yalcha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Por Yau e por Yalcha, por Yau e por Yalcha, por Yau e por Yalcha. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yau. Grato a Yalcha, grato a Yau. Grato a Yalcha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai.